também já aconteceram. Por exemplo, o embarque de passageiros na rota entre Caruaru e Recife teve que ser mudado. A empresa Azul Linhas Aéreas não explicou direito o motivo da redução no número de voos. O repórter André Santiago está chegando com informações. André, o que fazer após o cancelamento? E você que é um cara que entende dessa história de aviação, eu acho que não tem nem o que fazer. Enfim, mas a especialista vai explicar. Tem alguma explicação convincente por que cancelaram esses voos, independente aí do direito do consumidor? Pois é, Mário. A gente aqui vai falar principalmente de direito do consumidor, né, com relação a esses cancelamentos e também atrasos, né? Mas, por exemplo, com relação à companhia aérea, a gente teve resposta do Ministério de Portos e Aeroportos e o Ministério disse que a companhia tem esse direito para não ferir o direito de livre mercado. O governo do Estado, através da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, não vai se pronunciar e a gente tem aqui também a nota da própria companhia aérea, né, a Azul Linhas Aéreas, que a gente vai trazer já nessa conversa aqui com a gerente-geral do Procon Caruaru, doutora Cíntia Nunes. É uma situação chata, né? Você compra a sua passagem aérea para algum destino, principalmente usando esse exemplo aqui em Caruaru. A companhia chegou no mês de junho com uma aeronave nova para 70 passageiros, voos manhã e tarde, depois reduziu apenas para tarde e agora reduziu mais ainda para quarta e domingo. E quem comprou se programou para as datas à frente. Como é que fica essa situação, doutora Cíntia? Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Nessas circunstâncias, a resolução da ANAC, né, traz uma tratativa para esse tipo de demanda, não só em relação à companhia Azul, né, nessa tratativa específica, como também toda a situação que envolve essa situação de cancelamento de voos de atraso ou de cancelamento de voos. Havendo cancelamento, seja por qualquer motivo, e pelo que é trazido para a gente, foi o que a gente chama de preterição de embarque, é quando, em virtude de mau tempo, né, em virtude de situação alheia à companhia ou ao que foge da vontade das partes. Então, havendo esse cancelamento, independente da situação, o consumidor ele tem dado ao consumidor algumas alternativas. Por exemplo, a devolução, né? Temos a devolução integral do valor da passagem, inclusive com a taxa de embarque, o embarque num voo mais próximo, né? No próximo voo daquela companhia. Isso eu estou colocando como exemplo toda a situação, não só a questão do aeroporto da nossa cidade. Então, pode haver o embarque, né? A reacomodação no voo da própria companhia, o próximo voo, ou a reacomodação em voo de outra companhia, havendo, obviamente, disponibilidade de voo e de assento, havendo voo. E também há a possibilidade do deslocamento, né, para que o consumidor chegue ao destino por outro meio, seja por van, por táxi, qualquer tipo de forma que o consumidor chegue ao destino. De toda feita, há a possibilidade, né, também, né, o consumidor pode exigir, em algumas situações, nesse caso, inclusive nesse caso de deslocamento para o local de destino, assistência material, sendo fornecido ao consumidor possibilidade de comunicação, alimentação e, se for o caso, em algumas circunstâncias também, a hospedagem do consumidor que estiver fora, que seu domicílio for fora do local do aeroporto. Então, a resolução da ANAC, ela traz essas tratativas para essa situação de cancelamento, é válido para todo o país e em toda a situação de cancelamento. Porque, nesse caso, aqui em Caruaru, a companhia aérea que opera aqui no Oscar Laranjeira, né, no nosso aeroporto, é mais ou menos assim. A gente não tem voo de Caruaru direto para São Paulo, Rio, para o sul do país, nem para Brasília. Sai daqui e vai para Recife, e lá em Recife, o passageiro, o consumidor, pega uma conexão para esses destinos e outros destinos. Mais ou menos, por exemplo, tem gente que vai daqui, quando prefere ir para Recife, vai no seu carro, deixa o carro lá no aeroporto, né, durante o período da viagem, mas a opção desse voo aqui em Caruaru era justamente para evitar isso, né? Ou seja, se você perder um voo
por algum motivo desse aí, a companhia... E outro relato, doutora Cíntia, é que os passageiros, os consumidores, quando tiveram os voos cancelados, a companhia estava fornecendo um voucher para futuros voos, além do translado, né, de ou van ou carro menor, e também até um ticket para alimentação. A resolução da ANAC prevê isso? É mais ou menos assim? Isso, é dessa forma. E quando há conexão, né, nessa primeira situação que você relatou, quando há conexão, a companhia ela deve providenciar, de alguma maneira, que o consumidor chegue ao destino final. Nesse exemplo, por exemplo, nesse exemplo do destino final ser São Paulo, então o consumidor ele adquiriu as passagens com essa conexão, né, de forma que ele vá para o aeroporto de Recife para chegar em São Paulo. Então a companhia ela deve providenciar para que o consumidor chegue ao destino final. Então, mesmo que o consumidor faça o deslocamento até Recife de outra forma que é previsto pela resolução, mas aí, caso não chegue a tempo no aeroporto de Recife para pegar esse outro voo, então a companhia aérea ela deve disponibilizar, dentro dessas possibilidades que a ANAC dá, a reacomodação, ou no voo seguinte, ou da própria companhia, ou então em voo de outra companhia, de forma que seja reacomodado, tendo a disponibilidade de voo e a disponibilidade de assento, obviamente. Então, há essas possibilidades, essa questão do ticket, de ser fornecido voucher, de ser disponibilizado a alimentação, essa questão da alimentação, inclusive, não só em caso de cancelamento, mas em caso de atraso, a partir de 2 horas de atraso, o consumidor tem esse direito a receber o voucher de alimentação, o voucher individualizado. Então, há essa possibilidade, a ANAC coloca essa possibilidade para que as companhias aéreas forneçam esse tipo de assistência material e, caso haja qualquer resistência por parte da companhia aérea, isso em qualquer circunstância, sendo atraso, a partir de 2 horas, sendo por cancelamento, então o consumidor deve procurar imediatamente o guichê de atendimento da companhia aérea para que seja observado esse direito dele e, caso haja qualquer resistência, qualquer negativa, o consumidor deve acionar o PROCON. Então, trabalhando na hipótese de, por exemplo, nesse caso aqui de Caruaru, alguns consumidores com voos programados para datas futuras que não seja nem quarta, nem sexta, nem domingo, perdão. Eles já devem procurar a companhia aérea para saber qual vai ser o dia do voo. Em caso de resistência, deve mesmo procurar o PROCON. Se ele já adquiriu a passagem dele e esses voos, né, estão para datas futuras, então o consumidor já pode, de imediato, solicitar o cancelamento da passagem para o reembolso. Não, porque nessa situação em que há necessidade do deslocamento, geralmente acontece quando o consumidor já está lá no aeroporto, já está na iminência do seu voo, né, já está com o seu voo certinho ali programado, porém, seja por preterição de embarque, seja por mau tempo, que impossibilita realmente, até por questão de segurança, e a segurança e a vida do consumidor se sobrepõe a essa questão patrimonial, mas aí, havendo a aquisição da passagem para datas futuras e que o consumidor já deve ser comunicado com prazo de até 72 horas desse cancelamento, dessa alteração contratual. O consumidor tem esse direito de receber essa comunicação. Então, havendo essa questão, havendo essa possibilidade, o consumidor deve solicitar o cancelamento com a devolução integral, não pode haver nenhuma retenção, não pode haver nenhum custo em desfavor do consumidor e, caso haja qualquer prejuízo, o consumidor identifique qualquer prejuízo em virtude dessa ausência, né, do serviço, né, da alteração unilateral do contrato. Então, o consumidor, tendo qualquer prejuízo nesse sentido, o consumidor pode inicialmente procurar a companhia. Muitas vezes eles dão voucher compensatórios, né, com valores maiores do que o da aquisição de passagem, e havendo qualquer negativa nesse sentido, pode procurar o PROCON, ou caso o consumidor entenda a necessidade, a viabilidade de uma reparação de danos, procurar o judiciário. Mário, para a gente encerrar, a gente não vai ficar especulando, né, o motivo pelo qual a companhia aérea primeiro tinha o voo da manhã e da tarde durante todos os dias, de domingo a domingo, depois reduziu apenas para o voo da tarde, de domingo a domingo, e agora, através da nota oficial que eu vou trazer aqui, que diz o seguinte: a Azul informa que, como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda,
A partir de 26 de julho, os voos entre Recife e Caruaru serão realizados às quartas e domingos. A companhia destaca que estas mudanças fazem parte do planejamento operacional e que os clientes afetados receberão a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Ou seja, a agência reguladora garante mesmo o direito do consumidor, são vários direitos que a doutora Cíntia Nunes relatou, mas a informação a que circula é que teve muitos voos cancelados por questão do mau tempo. E aí os clientes, digamos, chateados, podem ter entrado no judiciário e isso daí, ou seja, judicializado a questão, e isso pode ter acarretado também essa diminuição por questão também de judicialização e ainda a questão de renda, né, de faturamento, né, da empresa. A gente não vai ficar especulando, mas a informação é que os cancelamentos foram por mau tempo, assim, no mês de junho e julho foram por mau tempo. Independente dessa questão do mau tempo, o consumidor ele tem o direito a essa reparação, certo? Havendo cancelamento ou atraso, a questão do tempo, né, da questão da visibilidade, é algo que foge à vontade das partes, é algo que fica alheio, né, à situação e, como eu mencionei antes, a segurança, a vida do consumidor, ele se sobrepõe a qualquer outro direito, né, o direito patrimonial. Mas, quanto à questão da judicialização, também não há como a gente identificar, né, o que foi, se de fato ocasionou, vem ocasionando essa questão da perda da renda por parte da Azul, de prejuízo, né, em relação a esses voos, mas o PROCON sempre orienta que há o direito, o direito do consumidor nessa situação, ele é incontestável, certo? Além do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele vai também sobre a Resolução 400 da ANAC. Então, são várias questões que o consumidor pode trazer aí junto à Azul, mas o ideal é que procure imediatamente, né, de início, procure a companhia aérea, tente resolver administrativamente, caso não resolva em instância administrativa, ainda ao PROCON, e caso não seja possível, principalmente quando se trata de reparação de danos, que muitas vezes o consumidor se dirige a Recife ou a outra cidade por algum compromisso, já tem um evento, compromisso marcado, então, algumas vezes ele tem um efetivo prejuízo, aí nessa situação que realmente há necessidade de uma compensação por parte que vem do judiciário. Mas aí nessas tratativas, o que a gente vê nesse sentido, não só por parte da companhia aérea mencionada, mas a gente vê em outras situações com outras companhias, quando acontece isso, quando acontece o cancelamento, o atraso, e a necessidade, e a companhia fornece vouchers, é comum que eles forneçam vouchers com valores maiores do que o da aquisição, do valor da aquisição, para que justamente haja essa compensação pecuniária em relação ao consumidor. Então, o consumidor, muitas vezes, ele tem essa possibilidade de reparação diretamente junto à companhia aérea, sem a necessidade de judicialização. Mas, obviamente, que o consumidor que se sentir lesado, ele tem amplo acesso à justiça, ao PROCON, ao judiciário, para que possa, eventualmente, ter reparado esses seus direitos. Muito obrigado, doutora Cíntia Nunes, gerente-geral do PROCON Caruaru. Disponho, eu agradeço a oportunidade de trazer essas informações ao consumidor, e o consumidor que quiser qualquer orientação, tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com o PROCON pelo nosso WhatsApp 983845909, pela nossa plataforma Caruaru Digital, pelo telefone 3101-0088, como também procurar o PROCON na nossa sede, na rua Silvino Macedo, número 71. Então, o consumidor pode procurar o PROCON não só para registrar sua reclamação, mas se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com o PROCON para que a gente traga as orientações adequadas para ele. Então é isso, Mário, uma situação chata que gera transtorno, a gente não tem a informação, o motivo oficial, né, pelo qual a companhia reduziu, de segunda a sexta, tinha voo manhã e tarde, depois apenas à tarde e agora só à tarde na quarta e também no domingo. Os consumidores que tiverem problemas como esse, pode procurar a companhia e, havendo resistência, o PROCON Caruaru, para terem os seus direitos aí
salvaguardados pelo direito do consumidor e pela resolução também da ANAC número 400. Mário. Ok, muito obrigado.